Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Isaac. Vou estar apresentando mais uma das revistas, essas preciosidades das escolas bíblicas dominicais. Vou estar apresentando mais uma revista das quais, onde vocês estão vendo aí a capa dessa preciosidade. Lições Bíblicas, Jovens e Adultos, quarto trimestre de 1994. O tema do trimestre foi intitulado Parábolas de Jesus, Ensinos que Edificam. Coisa linda, irmãos. A capa da lição. Rebanho de ovelhas, né? Aí no pasto verdejante. Vamos conhecer aqui o sumário das lições e antes, né, o comentarista desse trimestre que foi o nosso pastor, que é o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima. Vou dar um zoom aqui para vocês conhecerem cada lição. Caso queira que eu faça a leitura da lição, vocês é só registrar aí no comentário. E quando eu ver o comentário, eu vou prontamente ler a lição solicitada. Passar lentamente aí para vocês verem, confirmando que sempre que é a primeira vez, né, eu faço uma apresentação mais apurada. E para adiantar, a lição que eu vou ler é essa de número 12, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. A parábola do juiz iníquo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é as páginas. Então vamos lá para a lição de número 12. Muito bom ouvir essas lições, pois trazem, né, assuntos que nós precisamos ouvir para a nossa edificação, conhecimento bíblico cristão, assunto que faz bem à nossa alma, espírito, alma e corpo. Se inscreva no canal, registra o teu like, comenta, compartilha, ativa o sino de notificação. Tudo isso vai fazer esse canal crescer. Cada clique que você der, cada registro que você fizer, vai fazer este canal crescer. E é para a glória de Deus. Amém. Lição 12, 18 de dezembro de 1994, a parábola do juiz iníquo. Texto áureo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, 7. Verdade prática: os que clamam a Deus com perseverança receberão a resposta divina no tempo oportuno. Na época do evento, essas lições trazem uma especialidade, que ela da época do evento, no caso aqui 29 depois de Cristo, o local a caminho de Jerusalém. Já tem os hinos sugeridos e o título para a leitura diária. Na segunda, orando com amargura. Na terça, orando com humildade. Quarta, orando pelos perseguidores. Quinta, orando com vigilância. Sexta, orando na tribulação. Vamos ver o sábado, a última leitura diária. Sábado, orando sempre. Leitura em classe, Lucas 18, 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Isso Jesus falando. Ele está vendo, ele conhece todos e sabe de tudo.
seremos bem-aventurados fazendo tudo conforme Ele se agrada e nos recomenda fazer. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Comentário, introdução. A parábola em estudo registrada somente por Lucas, é semelhante à do amigo importuno. Após responder aos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus prosseguiu, falando aos discípulos no capítulo 18, e proferiu a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A ilustração parece estranha, pois o mestre toma o exemplo de um homem ímpio para evidenciar um privilégio e um dever de orar de modo perseverante. Tópico número 1. As características do juiz iníquo. O juiz, tomado como exemplo na parábola, tinha características impróprias para sua condição de magistrado, de homem da lei, do direito e da justiça. Olha aí, irmãos, está vendo? Está vendo, Brasil? Jesus está vendo, Jesus vê e Ele é o soberano. Sabemos que existe aqui, né, o Supremo, mas o Santo, o Senhor dos Senhores, do Cristo, Ele é soberano, e Ele vê tudo, está vendo tudo, e Ele não falha. Somos bem-aventurados quando nos arrependemos e aprendemos de Jesus, que é manso e humilde de coração, que ama a todos e que quer que nos amemos uns aos outros e vivamos em paz e harmonia. Continuando, por não ter as qualidades necessárias, era considerado iníquo. Subtópico de número 1, não temia a Deus. Esta qualidade é terrível. Qualidade ou desqualificação, né? De alguém assim, tudo se espera em termos de maldade. Subtópico 2, nem temia aos homens. Aquele juiz talvez tenha jurado em sua formatura, olha aí, ó, cumprir sua missão e fazer justiça a todos os que precisassem de seus conhecimentos, sem acepção de pessoas. Entretanto, depois de estar no cargo, a ninguém respeitava. Parece com alguém que da atualidade, não só alguém, né, mas vários da atualidade aqui no nosso Brasil, né? Não é de se admirar, pois uma pessoa que não teme a Deus possa respeitar o seu próximo. Tópico 2. Uma viúva oprimida. Subtópico 1. Ela devia ser pobre. Esta dedução baseia-se no fato de a mulher da parábola dirigir-se diretamente ao juiz e não a um tribunal em sua cidade, que devia ser um povoado igualmente pobre e pequeno, em que um magistrado tinha o dever de atender aos reclamos dos injustiçados. Subtópico 2. Tinha uma causa. Vivia perseguida por um adversário. Não se indica na parábola o tipo de opressão que ela sofria. Uma coisa é certa, era vítima de uma grande injustiça.
Subtópico de número 3. Ela buscou o caminho certo. Ela não quis fazer justiça com as próprias mãos contra seu adversário. Primeiro, porque era frágil. Depois, sua formação a levava a proceder de modo correto. Procurou o caminho da justiça. Subtópico 4. Ela esperou muito. O magistrado, por algum tempo, não quis dar importância à causa da pobre viúva. Como deve ter sofrido aquela senhora, sozinha, sem marido, na luta contra seu adversário. Um juiz que age assim está em desacordo com a palavra de Deus, a qual diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem e vingador para castigar o que faz mal. Subtópico 5. Um tipo dos crentes que sofrem. Em todos os tempos sempre houve servos de Deus que padeceram sofrimentos e injustiças. Após a ascensão de Jesus, diversos cristãos tornaram-se mártires pelo nome do Senhor. Muitos recorreram às autoridades e delas obtiveram tão somente a condenação injusta ou descaso por seus problemas e suas angústias. Tópico 3. A vitória da perseverança. Subtópico 1. A viúva era perseverante. Ela esteve tantas vezes na presença do juiz iníquo que o fazia sentir-se molestado e importunado. Muitas vezes os crentes não desejam buscar seus direitos perante as autoridades, pois julgam procederem de modo errado. A Bíblia não avaliza este comportamento em todas as situações. A palavra de Deus condena levar-se o litígio entre os irmãos às autoridades constituídas pelos homens, em lugar de conduzi-lo perante os santos. Paulo critica tal comportamento e lembra que nós julgaremos o mundo e até os anjos. Por isso, não devemos levar nossas causas ante os infiéis. Entretanto, o mesmo apóstolo, quando preso injustamente, exigiu que fosse respeitado como cidadão romano em cumprimento à lei. Subtópico 2. O juiz iníquo foi vencido pela perseverança da viúva. Ela fez justiça e deu andamento ao processo movido pela viúva contra seu adversário. Ele fez justiça e deu andamento ao processo movido pela viúva contra seu adversário. Não porque fosse bom, mas pela insistência, perseverança e força de vontade da mulher oprimida. Demorou, mas a vitória dela chegou. É uma grande lição para os que têm causas não resolvidas. Tópico 4. Deus faz justiça. Subtópico 1. Deus tem seus escolhidos. O salmista diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. A princípio, os eleitos eram os israelitas. Estes rejeitaram a Jesus. Em face disso, dentro do plano divino, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os escolhidos não fazem parte de uma casa predestinada para a salvação, enquanto outros são irremediavelmente destinados à perdição. Os eleitos são os que aceitam a Cristo como Salvador, sem acepção de pessoas. Subtópico 2. Deus faz justiça aos seus escolhidos. Os escolhidos de Deus são um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele é tão importante que se alguém o perseguir para o Senhor, toca na menina do seu olho. Com relação à justiça divina, a parábola em estudo é de uma eloquência extraordinária. Jesus, ao tomar por base o comportamento tardiamente correto de um homem iníquo que fugia de sua obrigação para com uma pobre mulher,
fez uma indagação solene: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Esta é uma grande lição do caráter de Deus. Se um homem impiedoso, cruel e inescrupuloso resolveu atender ao pedido insistente de uma viúva, quanto mais o Senhor, que é absolutamente justo, santo e bom, não fará justiça aos que lhe pertencem e, de uma forma ou de outra, sofrem perseguições de adversários cruéis. O povo de Israel no Egito muito padeceu após a morte do governador José e do faraó seu amigo, mas Deus fez justiça a seu povo e tirou-o do cativeiro com mão forte e braço estendido. Este filho de Jacó, vendido pelos seus próprios irmãos, amargou uma prisão injusta, mas Deus o tirou do cárcere para o trono. Daniel foi lançado na cova dos leões por inveja, mas o anjo do Senhor o livrou, e, assim, em todos os tempos, o Senhor tem realizado e fará justiça aos seus escolhidos. Subtópico 3. O clamor de dia e de noite. Com o exemplo da viúva, Jesus demonstra que Deus responde e faz justiça aos que lhe clamam de dia e de noite. Este é o ponto central da parábola, indicado no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas. Enfatiza o dever de se orar sempre, de modo perseverante, sem nunca desfalecer. Quem suplica assim não se decepciona. Ana rogou muito tempo, desejosa de ter um filho homem, e foi vitoriosa. Cornélio, mesmo sem ser cristão, orava continuamente, e Deus considerou as suas petições. Quando Pedro foi preso, sentenciado à morte, a igreja fazia contínua oração por ele, e Deus, milagrosamente, o libertou. O escopo da parábola, a oração perseverante, põe por terra um ensino errôneo dos adeptos da teologia da prosperidade, segundo a qual só se deve orar uma vez e não mais. Por isso, indicaria falta de fé. Segundo eles, deve-se pedir e, depois, só agradecer. Isso é doutrina equivocada. Os ensinos de Jesus não respaldam esta ideia. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Outros trechos podem ser consultados sobre a oração perseverante. Tópico 5. O tempo de Deus. Subtópico 1. Deus parece tardio. Muitas vezes nós, servos de Deus, passamos por situações difíceis que demoram a ter solução. Há ocasiões em que se ouve o clamor: Senhor, até quando? A dificuldade em entendermos por que Deus permite o sofrimento demorado, a doença prolongada, a injustiça, é porque não compreendemos o tempo de Deus e nem como Ele trabalha. Jesus, na parábola, diz que Deus depressa lhes fará justiça. O problema é que o depressa do Senhor nem sempre segue nossos referenciais de tempo. De um lado, 1000 anos são como um dia. De outro, um dia é como 1000 anos para o Senhor. Outra dificuldade que temos é entender como Deus responde às orações, ao clamor dos seus servos. Letra A. Positivamente, é o que mais nos agrada, sem dúvida. Como é bom termos a resposta de Deus às nossas orações, de preferência, logo, hoje, o mais breve possível. Elias clamou ao Senhor e pediu fogo sobre o altar e, no mesmo instante, caiu fogo do Senhor. Letra B. Negativamente. Geralmente, quando Deus diz não, o crente fica insatisfeito. Moisés, o grande líder do povo de Israel, rogou ao Senhor que lhe permitisse passar o Jordão e entrar na terra prometida. A resposta de Deus ao seu servo foi taxativa: basta, não me fales mais neste negócio. Paulo
apóstolo orou 3 vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne, e a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. De qualquer forma, devemos entender que Deus não é injusto, como o juiz da parábola, e depressa no seu tempo para a justiça aos seus servos, mesmo que para nós, a visão humana, a resposta seja logo ou demorada, positiva ou negativa. Ele, o Senhor, é fiel e justo em suas obras e sua soberania sobre nossas vidas. Sua resposta será sempre a melhor. Tópico 6. O sentido escatológico da parábola. Após falar sobre a oração perseverante, Jesus termina a parábola com uma pergunta que parecia estar fora do contexto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Entretanto, mediante a ligação da parábola com o capítulo anterior, entendemos a razão da pergunta sobre a vinda do Filho do Homem. No capítulo 17, ao se dirigir aos fariseus que o interrogaram sobre a vinda do Reino de Deus, Cristo voltou-se para os discípulos e indicou-lhes algumas características do final dos tempos, da vinda repentina, da comparação com os dias de Noé e os dias de Ló. Após essas explicações, o Senhor inseriu a lição da parábola, ou seja, entre a sua ida ao céu e volta à terra, necessário se faz o viver em oração e fé perseverantes, ao que tudo indica, na vinda do Senhor, tal tipo de fé será coisa rara. Assim concluímos a leitura de mais uma lição das escolas bíblicas dominical. Lição esta intitulada A Parábola do Juiz Iníquo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O nome do Senhor seja glorificado e que as palavras do Senhor não nos sejam roubadas. A semente não seja roubada, mas que produza bastante para a glória de Deus. Paz do Senhor e até mais.